a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amém. Saúde da igreja na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Gostaria de deixar isso. Recebemos o Salmo 23, amém? Amém. Salmo 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, amém? Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Amém. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando eu leio o versículo 4 desse salmo, quando fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí eu lembrei daquela passagem ali em Atos, né? Quando Pedro, encarcerado ali naquela cela, a Bíblia diz que ele dormia, né? A Bíblia diz que ele dormia, estava dormindo tranquilo ali, sabendo que no outro dia ele ia ser oferecido, ele ia ser morto por aqueles homens, mas estava dormindo tranquilo. E aí eu fico pensando, né, que nós precisamos realmente ter também essa tranquilidade, essa graça, né? Mas quem nos dá isso é o Espírito Santo de Deus. Amém. É só Ele que tem essa condição de nos dar essa graça, de nos dar essa paz. É o Espírito Santo de Deus, mesmo em momentos difíceis que a gente passa, passamos momentos difíceis, passamos momentos de luta, nós precisamos ter essa paz, essa tranquilidade
Amém? Amém. Deus de poder e glória. Poder dividir, não? O hino do sul, o leite. Vamos cantar o hino 33 da água, amém? Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo em teu amparo, meu Jesus.
126 da harpa cristã, amém? Deus de poder e glória, aleluia. Glorificado e exaltado é o teu nome. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não vira, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos
fazer comentário. Eu estava até no carro ali, eu tenho, graças a Deus, eu tenho também até esse privilégio de estar ali trabalhando, mas ali quando eu estou ali parado, aí eu fico ali orando, fico meditando, e eu estava ali em oração, o Espírito ali, lendo a Bíblia, e eu estava, depois escolhendo aqui o zap aqui do pastor Gênesis, porque nesses últimos dias aqui, eu também, há uns 15, 20 dias atrás, eu tenho visto muito as matérias do Billy Graham, né? E naquele momento eu estava escolhendo ali o zap do pastor, aí, acho que no momento que o pastor postou, eu estava ali vendo o zap, e bem na hora. Aí eu fiquei até, falei, meu Deus, olha que coisa boa. E justamente esses últimos tempos, eu ali, vendo essas matérias, aí o pastor então lançou aqui, no Billy Graham aqui, que o título fala, Deus te adverte, nunca frequente esses 5 lugares. Aí eu fiquei ali, mas aproveitei e comecei também a olhar aquela matéria, e é interessante, né, irmãos? Hoje nós lemos aqui, hoje aqui nós estávamos cantando, tem um dos livros que fala, né, que nós temos que, a cada dia, né, a cada momento, a cada instante, a gente está cada vez mais nos entregando a Deus, né? A cada dia mais a gente entregando a nossa vida ao Senhor, consagrando ela. E aí eu fui aqui meditando nessa matéria e o Billy Graham foi falando muitas coisas que muitas das vezes a gente tem que evitar, justamente para não nos tirarmos do Espírito, né? A gente ficar com a nossa mente sempre voltada a Deus e preparando cada vez mais a nossa mente no espiritual. E tem muitas coisas, tem tantas coisas nessa vida que nos tiram foco, que por pouca coisa a gente se distrai, por pouca coisa a nossa mente ela cai em preocupações e tantas outras coisas. E aí esse servo do Senhor aqui falava, né, tantas coisas, né, que ele fala que nós devemos realmente estar evitando, e a gente então está procurando a cada vez mais a gente aperfeiçoando a nossa vida no Senhor e tirando, né, evitando tantas coisas que de repente nos tiram do foco, nos tira da espiritualidade. Porque na verdade a gente tem que estar buscando a Deus a cada dia e nos fortalecendo nele. Mas isso só acontece quando a gente cada dia mais vai focando a nossa mente, a gente direcionando a nossa mente, o nosso ser, a nossa vida, sempre buscando coisas realmente que nos edificam, buscando coisas que nos ajudam, buscando coisas que vai nos fortalecendo o nosso espírito e fortalecendo a nossa fé. Aí eu achei até interessante, falei, meu Deus, é de Deus, né? Eu estava justamente ali com a mente voltada tudo nessa linha de pensamento, e de repente me veio essa matéria e eu glorifiquei a Deus. Amém? Amém. O espaço agora do pastor, né? Eu vou fazer a mensagem. Então vamos lá. Eu vou dar uma oportunidade então a Elisete, amém? Eu quero sentir o coração. Sim, pastor, já vai dar uma palavra, né? Daqui a pouco vamos ouvir também a senhora Cícera, amém? Meu Pai, cumprimento a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Nunca devemos rejeitar a oportunidade, porque o dia da manhã não nos pertence, só pertence ao Senhor. Hoje nós estamos aqui e amanhã nós não sabemos do amanhã, porque o amanhã está na mão do Senhor, né? Fizemos um trabalho ali ontem à noite na casa da Ana, né? E do Senhor Davidson, que foi uma bênção, né? Culto no lar, que foi através daquele evangelismo domingo, né? Ali aquela família abriu as portas para nós estarmos ali adorando a esse Deus, que é digno de toda a honra
porque toda glória e toda honra pertence ao Senhor. Bom estar aqui nesse lugar, irmãos. Se nós pudéssemos ficar 24 horas na casa do Senhor, seria melhor, né? Em adoração ao nome do Senhor. Porque o que Ele fez por nós, ninguém faria, né? Ele deu o seu único filho para morrer por mim, por você e por todos os pecadores. Então, se nós pudéssemos ficar 24 horas na casa do Senhor, seria um prazer, né? Vou ler aqui o Salmo e depois eu vou louvar aqui. É o Salmo 117. Com instrumento ou sem instrumento, vamos adorar o Senhor, né? Todos que têm povo, adoram ao Senhor. Deus é louvado por amor da sua bondade e verdade. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Então, louvemos ao Senhor, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Todo o poder está na mão do Senhor. Quem somos nós, né? Nós não somos ninguém sem o Senhor. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. O irmão, é o 156, tá? O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou, caído triste viu. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído triste viu. As chagas com amor pesou, e ao lado braços me levou. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e dizem voz amante, achei tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele eu sou, e com
Jesus amou-me com amor, buscou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus, por seu sangue restaurou minha Deus. Irmão, essa ovelha era eu, né? Um dia o Senhor foi, me buscou, curou as feridas, né? Por isso prossigo alegre agora, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Outrora eu estava lá no mundo e hoje eu estou aqui na casa do Senhor, o adorando de todo o coração. Se eu pudesse, irmão, que eu estou falando é de coração, ficaria na casa do Senhor 24 horas. E tudo que eu faço na casa do Senhor, faço com amor e com alegria. Porque para mim cantar com instrumento, outro instrumento é a mesma coisa. Lá em Belo Horizonte, na igreja que eu frequentava, na Nova Cida, nós não tínhamos instrumento. Não tinha instrumentista, mas nós víamos para frente, louvava e bendizia o nome do Senhor. O importante é falar do amor de Deus, falar o que o Senhor faz, o que o Senhor fez e que Ele ainda vai fazer, né? Instrumento é muito bom, mas se também não tiver, não tem importância, porque o que tem que ser adorado aqui é o Senhor, né? E assim agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Graças a Deus. Poderoso e maravilhoso. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus, querido, poderoso. Amém, Jesus. Eu saúdo a amada Igreja da Santa e Gloriosa Paz do Senhor Jesus. Amém. Como a irmã já falou, né? Ontem nós estivemos ali, né? O domingo foi. A gente fomos ali e eu creio que aquela família em breve estará aqui. Glória a Eu Deus. creio, Em nome de Senhor. Nós Jesus. temos orado, né, por eles desde o dia da evangelização. Nós temos orado, né, entregado nas mãos do Senhor. Eu vou deixar uma palavra para meditação, a qual o Senhor me deu hoje nesse culto. Ezequiel 18. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. 18, eu vou ler alguns versículos, diz assim, na minha Bíblia está escrito assim, a responsabilidade é pessoal. E ultimamente nós temos, o Senhor tem colocado algo em nossas mãos, em nossas vidas, e nós vamos dar conta quando Ele dá uma responsabilidade para você agir, para você fazer. Amém? Que diz assim, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, que te diz vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém e tornando ao devedor seu penhor, e não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu como vestido, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. O Senhor tem falado isso, é tremendo
essa palavra. Quando o Senhor me deu hoje, eu disse assim, fui para minha casa, hoje eu tenho trabalho às 10 horas da noite. E eu digo, Jesus, eu sempre peço, Senhor, uma palavra. Mas a palavra que Ele der, eu transmito, irmão. Não tem para mim, não tem esse negócio não. E aqui Ele diz a responsabilidade, é minha e sua. Aqui eles estão questionando que os pais comeram duas vezes os dentes dos filhos e brotaram. Vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que nunca mais direi este provérbio em Israel. Não importa o que os pais tenham feito, mas que nele nós temos é que orar. Muitas vezes nós temos que orar por ele, para que o Senhor venha dar entendimento e sabedoria para ele seguir em frente, porque o Senhor está falando aqui. Todas as almas são minhas, ele está dizendo. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. É o Senhor que está falando. Então, como a gente esteve ontem ali, eu tenho orado também pela família, que nós, quarta-feira, se assim Deus permitir, nós estaremos lá, já está acertado. E ela me fala de situações, eu não... Assim, né? Eu acho que ela vive ali na casa da filha dela. E ela disse que a filha foi quem pediu para quarta-feira, porque quinta-feira, certamente ela trabalha em hospital, né? Que ela está de folga na quarta-feira. Congrega numa igreja, na Brasil para Cristo, a filha dela, mas o marido, mas ela quer que nós estejamos lá, porque ela tem conhecimento dessa obra aqui. Glória, filha. Então, como eu quero dizer com isso? Eis que as almas são minhas, diz o Senhor, nós devemos ir levar a palavra no tempo e fora de tempo. A própria palavra do Senhor diz isso. E nós devemos estar mesmo ligadas no céu, porque os dias são maus. E quando eu e você faz alguma coisa para o Senhor, louvado seja Deus, o inimigo se levanta na nossa própria família. É coisa tremenda. Levanta. Aleluia, glória a Deus. Eu vou só falar, eu já estou entregando. A minha filha tem conhecimento da palavra de Deus. Ela vai, só que quando chega a hora de se batizar, ela muda de igreja. Ela muda, ela não vai, ela não fica, ela foi na Assembleia, ela já foi na Batista, ela gosta muito da Batista, mas por quê? Aqui ela não gosta, não visita a igreja quando eu estou lá de obra de restauração. Sabe por quê? Porque nós somos, não estou dizendo que as outras não sejam, nós somos diferentes, mas é uma alma que precisa para dizer, e agora ela voltou para a igreja católica, e aí? Ela disse que que nasceu católica e vai morrer católica, e eu orando, Senhor, a minha filha é propriedade do Senhor. E eu não vou querer que ela seja, não é que dessa maneira, só que está doente, só vive no hospital com depressão. Ela é uma menina com 54 anos com depressão. Mas por quê? Porque e outra proibindo o marido de ir para a Assembleia, porque ele é da Assembleia, ele está na Assembleia. Sabe o que foi que ela fez? Falou para o marido e disse assim, eu vou voltar para a católica e você tem que me acompanhar e você tem que ficar na católica também. Meu genro foi, nunca falou bravo com ela, disse, olha, a salvação é individual. Se você quer ir para a católica, você vai. Mas que eu continuo na Assembleia até conhecer a igreja da sua mãe, porque ele não conhece. Porque eu vejo na tua mãe uma mulher de Deus. Então, é individual, irmão. A responsabilidade aqui é pessoal. Então, que eu e você possa pregar a palavra no tempo e fora de tempo, porque Jesus está voltando. Não vou ler mais não, mas porque essa palavra vai ser lida daqui a pouco, louvado seja Deus. Mas em outro versículo, esse versículo que o Senhor me deu foi o final, que diz assim, ó, que o Senhor diz aqui, eu vou só terminar, já estou entregando. No final desse versículo, o Senhor diz assim, ó, no 30 e o 31. Portanto, eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões e iniquidade, não vos servirá de tropeço. Lançai de vós
Amém. Aleluia. As palmas do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, amém? Amém. Meu pastor. Deus de poder e glória, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Meu Deus, obrigado por estarmos aqui. Deus, palavra muito boa da tua serva, como eu disse, ó Deus amado, de ter esse carinho, de ter essa graça, de ter essa vontade, esse desejo de estar na tua casa. Que nós possamos habitar nisso, ó Pai. Agora, Senhor amado, toma o teu ungido nas tuas mãos, fala conosco, alegra nossos corações, ó Pai, porque nós queremos ouvir a tua palavra. Queremos, ó Deus amado, sentir da tua graça, do teu bálsamo, e que essa palavra venha a ser uma palavra que venha, ó Deus amado, nos sustentar, o Pai amado, no fim mais desta noite. Fica conosco, fica com o teu servo, ó Pai, é o que te pedimos nesse momento, te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 de Pedro. Nós vamos estar lendo alguns versos, eu quero que os irmãos leiam comigo. São do 13 ao 25. 1 de Pedro, exortação à santidade. O nosso pastor Reinaldo estava desejoso de estar aqui, mas a enfermidade dele apertou. Mas nós estamos aqui. Bem, 1 de Pedro, capítulo 1, 13 ao 25. Eu leio o verso, vocês leem o seguinte, terminamos juntos com o 25. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Vocês, o 14. Como filhos obedientes, não nos conformamos com as suficiências, que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto é escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi com a comprado o ouro que foste resgatado da vossa maneira de viver, com tradição dependente dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido como antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Vamos juntos no 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Pedro, ele não era um homem dentro da visão intelectual dos líderes religiosos, um homem intelectual. Ele era um homem da luta, da batalha, era um homem, mas foi um homem escolhido pelo Senhor
para ser o primeiro pastor. E suas epístolas são epístolas pastorais, né? Instruindo a igreja, porque quando nós lemos o 23, diz assim: sendo de novo gerados, não é? Por isso que lá em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Isso é muito maravilhoso nós entendermos isso, não é? Porque aqui ele começa, não é? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, vem a palavra: sede sóbrios. Sede sóbrios. O crente precisa ser sóbrio. Sóbrio, além de ser uma pessoa calma, é uma pessoa vigilante, porque o sóbrio é aquele que domina os seus sentidos. Ele não vai pelos impulsos, pelo que ouve, pelo que vê, não. Ele é uma pessoa sóbria. Ele quer analisar. Ele vai falar com Deus, né? Sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Quando nós temos um encontro com o Senhor, isso nós precisamos de ter cuidado, não é? Porque precisamos de ter as instruções de Deus pela sua palavra. Por isso que ele termina dizendo: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ele sabia que não tinha muito tempo, que em breve o Espírito Santo avisou ele: já está na hora de você deixar esse tabernáculo, deste corpo. Mas ele, enquanto esteve, falou, ele orientou a igreja, porque ele era o pastor escolhido por Deus. E ele, no 14, diz: como filhos obedientes. A palavra obedientes é uma palavra que nós temos que estar com ela viva na nossa memória. Será que eu sou obediente ou eu sou rebelde? Não é? Tem pessoas que vivem com a cabeça cheia de ideias, de sugestões, mas ele tem a palavra, não é? Ele tem esse livro sagrado, porque a Bíblia, com seus 66 livros, ela nos dá instrução em tudo da nossa vida, não é? E hoje nós vamos aprender a ser sóbrios, não é? A não fazer tudo porque vê os outros fazerem. Nós precisamos primeiro buscar a direção de Deus. Por isso que ele diz, né? Cingindo os ossos no longo do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, a graça, não é? Uma vez uma pessoa pensou: mas como nós vamos conseguir? Eu disse: a graça de Deus sobre as nossas vidas. E agora ele diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. A concupiscência é aquilo que tenta nos dominar, não é? Quando nós lemos o capítulo de número 12 do livro de Romanos, no verso 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Ela vai falar em santidade, quer ver? Colossenses capítulo 3. Vamos ver o que nós lemos no Colossenses 3, que está dentro do assunto que nós estamos doutrinando, que fala de santidade, né? Colossenses 3 é uma das cartas de Paulo, né? Colosso foi uma das cidades muito atacada pelos judaizantes, mas Paulo foi muito assim prudente nos seus ensinamentos, né? Aqui diz assim no 3, portanto, se já ressuscitaste com Cristo. O que é ressuscitar com Cristo? Ressuscitar com Cristo agora, ele morreu, ele ressuscitou e nós agora andamos sob a direção dele, não é? Então
assentado à destra de Deus. E continua: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Agora 3: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Agora vem a instrução: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Ele começa a listar: prostituição, impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E continua: nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nela. Verso 8: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com o seu seio, e vos vestiste do novo, que se renova com o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. O 12: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. Agora vem aquela palavra que foi bem comentada na outra aula, né? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-nos e admoestando-nos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, quanto fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, o Pai. Então, queridos, quando nós recebemos essa instrução, registrada aqui no livro de Pedro, do apóstolo Paulo, né, como filhos obedientes, né, não vos conformando com a concupiscência que há no mundo, né, e que antes nós andávamos, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocaste por Pai, naquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nossa peregrinação é essa: tivemos um encontro com Jesus, a nossa vida tem que ser diferente. Antes, como eu era, o que eu falava, eu pensava, eu fazia, malícia, interesses e coisas outras, né, que dominam o mundo. Nós temos que buscar viver uma vida diferente. Então o 18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Eu vi alguém dizer assim: meu pai era isso, eu também vou ser. Quer dizer, se o pai foi para o inferno, se ele vai também, quando chega lá ele vai ver que coisa horrível é o inferno, né? Mas de lá ninguém sai, não é? Então precisamos de mostrar essas verdades, falar de Jesus e mostrar o perigo de não aceitá-lo.
Porque Jesus nos deu uma opção. Opção é quando nós temos outra coisa para ser escolhida, nós não temos. Ou aceita Jesus, ou está perdido eternamente, não é? Mas aqui diz, como é que nós somos comprados? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Qual é o preço da salvação? Não é? Qual é o preço? Que preço você foi resgatado? Quando nós lemos o Salmo 49, eu gosto de meditar neste Salmo, porque este Salmo mostra uma verdade que às vezes as pessoas, sobretudo os ricos, né, eles desprezam. Olha o que diz o Salmo de número 49, no versículo 6, diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Já imaginou qual é o preço da salvação? Pega o homem mais rico do mundo, que tem bilhões e gasta milhões, até às vezes diariamente, ele não pode comprar a salvação, porque a nossa salvação não é comprada com valores que alguém possa ter, não é? Porque ela é muito cara, mas o sangue de Jesus é a moeda que nunca perde o valor, não é isso? Então está aí, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Jesus fez a intermediação, ele nos comprou. Agora, nós às vezes ficamos meditando, né? Jesus andando aqui neste mundo, o Criador de todas as coisas, né? Em um corpo como o nosso, e ele veio fazer o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. Então está aqui, e por ele credes em Deus, né? O 22, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Uma das exigências de Deus é o nosso coração. Nós aprendemos que o coração não é esse músculo, mas é o nosso psique, é o nosso pensamento, é a nossa emoção, é a nossa vontade, não é? Como buscar a vontade de Deus? Como conhecer a vontade de Deus? Está aqui na sua palavra. Um dos pontos que os intelectuais mais batem é dizer: a Bíblia foi escrita por homem. Obviamente que animal não escreve, né? Mas quem revelou? Quem trouxe o entendimento para o homem escrever este livro? Então, não foi com coisas corruptíveis, não foi com sabedoria humana, mas o Espírito do Senhor iluminou homens, né? E depois houve registros de experiências que os nossos antepassados viveram. Então está aqui. Agora vai falar outra palavra: sendo de novo gerados, não é? Não é da carne, não é do sangue, mas pelo Espírito do Senhor, não é? Quando nós nascemos de novo, foi aquela conversa de Jesus com Nicodemo: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Depois ele disse: se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar. Ver é uma coisa, entrar é outra, não é verdade? Entre o ver e entrar, há uma vida da nossa existência. Veja, queridos. Então, precisamos de guardar bem essa palavra: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. É essa palavra, não é? Nascer do quê? Agora é o João 5,5: o que não nascer da água
e do Espírito não pode entrar. Então, o que é nascer da água do Espírito? É deixar essa palavra entrar na sua vida, porque Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra nos ensina tudo, irmãos, não é? E nós precisamos de guardar essas instruções e esses ensinamentos, porque sem a palavra do Senhor, como é que nós alcançaríamos, né, condições de morar na presença de Deus? Porque quando a Bíblia fala que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, está lá em 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que chamou também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós estamos caminhando para aquela estatura de varão amadurecido. Por isso que o crente tem que lutar pelo amadurecimento. Um crente que qualquer coisinha já está aborrecido, né? Já não tem desejo, né, de estar na casa do Pai, de orar, de ler a Bíblia, de visitar, de estar envolvido no reino de Deus, não é? E fica mais preocupado com as coisas materiais. Eu não vou na igreja porque ela tem uma irmã assim, assim. Meu irmão não vem à igreja por causa do irmão, eu venho à igreja para ver Jesus. Eu nunca vou vir à casa de Deus, né, para agradar alguém. Ah, mas eu estou preocupado, se eu não for, o que o irmão vai dizer? Também, eu tenho que tomar cuidado também, né? Chegar no horário, que hora começa por 7 horas, eu quero estar aqui às 7 horas, não é? Porque chegar atrasado, a gente deve lutar para não chegar atrasado. Quando o médico marca o horário com você, como é que você faz? Ah, doutor, o ônibus, você não quer nem saber, já passou o ônibus. Fica lá, se tiver tempo, te atende. Você tem que trabalhar no dia seguinte, que é horário de entrada, não tem? Você chega atrasado? Não chega atrasado. Por que chegar atrasado na casa do Senhor? Será que ela é menos importante do que a minha vida material? Nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Frequentar a casa de Deus. Eu confesso a vocês, eu fico ansioso para chegar ao horário de ir para a casa de Deus. Hoje é o culto que eu vou. Amanhã eu quero estar no Paulistano, quero chegar lá no horário. Não é? Para participar do culto, adorar a Deus, está ali. Irmãos, a nossa participação na casa de Deus, que é um momento que nós estamos envolvidos com o reino de Deus. Nós estamos aqui em mais de 40 pessoas nos assistindo, dando o seu parecer sobre esse culto. Deus abençoe. Aliás, nós não cumprimentamos nossa audiência à distância. Vamos cumprimentar junto? Vamos lá. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Está você, pastor Reinaldo, está lá ligadinho com a gente. Ele não pôde vir, não está bem, mas não deixou de participar. Isso é muito importante. Como é que diz Mateus 6:33? Vamos dizer juntos? Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque as coisas de Deus e deixa Deus abençoar a sua vida, seu lar, sua família e tudo mais que você tem. Então, o texto eu repito, não é? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Essa palavra tem que estar entrando nas nossas vidas. E agora, 24, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. O que é a nossa vida? Nossa vida é um sopro, não é? Nossa vida é um sopro. Às vezes estamos questionando, discutindo, não é? Tanta coisa, tanta conversação e pouca ação, sobretudo nas coisas de Deus. Nós precisamos de amar o Senhor, amar sua casa, amar os seus cultos e amar os irmãos. É o que o texto ensina, purificando as nossas almas na obediência à verdade para a caridade fraternal, não fingida,
amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Que coisa linda, não é? Então não é um coração, vamos dizer assim, que tem reserva. Eu tenho reserva, sabe? Eu olho para a irmã A, o irmão B, mas eu tenho aqui uma coisa comigo que eu não sei não. Irmão, essa coisa tem que ser tirada, tem que amar, tem que perdoar e tem que suportar uns aos outros em amor, como lemos no outro texto, né? E no final, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. É essa palavra. Nós temos a escola bíblica, não é? Todos os domingos às 16 horas, precisamos de estar na escola, trazer os nossos filhos. Tem irmãos que só chegam no final da escola, ou entra aqui quando a escola já está terminando. Irmãos, vamos nos escolar. É 16 horas a escola? Vamos chegar às 16 horas. O culto de terça-feira é 7 horas? Vamos chegar às 7 horas. Não é? O culto de quinta-feira é 7 horas? Vamos chegar às 7 horas. Ah, mas e o fulano vem, meu irmão? Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Não é? Eu vou dar conta de mim. Eu tenho alegria de estar aqui. Não é? E acho que isso deve estar em nosso coração. Eu gosto muito do Salmo 100. Como é que diz o Salmo 100? Vamos ver se vocês veem. Salmo de número 100. Ele é uma sugestão para nós entrarmos na presença do Senhor. Como é que diz? Vamos dizer juntos, Salmo 100? Vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu Pai. Olha, entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém. Então, Glória a Deus. é com alegria, é com gozo, é com vontade, é entrar na presença de Deus, adorar o Senhor e falar tudo para a glória de Deus. É isso, essa é a palavra que vem ao nosso coração para esta noite, irmãos. Amém. Glória a Deus abençoe. Vamos estar nos preparando para domingo, estarmos aqui às 16 horas. Sábado tem algum anúncio? Tem algum programa sábado? Não, né? Não temos nenhum trabalho sábado. Então, aliás, sexta e sábado, o nosso banco aqui. Ô, Rogério, você tem como medir a espessura dessa madeira desses bancos? Essas pessoas aqui? Então, mede para mim, eu tinha que até o pastor Luiz, que é a pessoa que vai fazer a forração e pediu isso. Amém? Então, meus irmãos, nós já estamos encerrando, não é? Então, guarde esta palavra no teu coração, depois você mede a luz. Vamos encerrar. Não, essa madeira é de 20. Mede que ele vai comprar um parafuso para prender o almofada no encostamento. Pode falar que é 20, era 20. 20 o quê? É 20 milímetros. 20 milímetros. 2 centímetros. 2 centímetros. Isso. Certeza absoluta? Absoluto. Tá bom. Amém. Então vamos de pé agradecer a Deus, orar pelo pastor Reinaldo, orar pela nossa irmã Andressa. Não esqueça de orar pela Josemar. Tem algum pedido mais para nós? Irmã Ana Paula, eu não sei, ela precisava de pegar a cadeira e já pegou? Já pegou a cadeira? Ela ia usar a irmã Lélia, vamos ver. Cadeira e o andador. A cadeira e o andador está lá dentro da sala. Está nos fundos aí? Tá bom. Então, vamos só dizer que está à disposição.
oração. Nós vamos orar pela Ana Paula, que ela está enfrentando uma batalha muito grande. A irmã Josemar também precisa sempre das nossas orações. Está vivendo um momento de prova. O David, né, eu estou falando Davidson, lembrando daqui. A Davidson quer dizer filho de Davi. Ele de fato é filho de Davi. Mas vamos ser o David também, o moço, né, da família. Você sabe que tem o pai dele e 2 filhos também. David 1 deve ser David 1, David 2, né? E David 3. Vamos orar para essa família. A Ana, já comecei a mandar as mensagens para ela, ela recebeu com muita alegria. Elisete tem uma palavra também. E foi um trabalho muito bom. Orar pelo Osias, né? Estava vivendo o Osias ontem lá e vi a sua paixão pelas almas. Ali você extravasar a sua paixão pelas almas. Isso daí, meu irmão, Deus te conserve assim, viu? Amém. Glória a Deus. Um culto que muito maravilhoso, irmã. Ora pela minha filha e também pelo irmão Gamaliel e a esposa dele, Zenaide. É onde nós vamos estar na próxima semana, mas ele, todos os dias, ele manda mensagem para mim, Tá eu não certo. esqueci de orar por ele. Vamos estar orando e também orando pelos nossos assistentes à distância, que às vezes eles estão lá e também pedem oração. Nós vamos apresentar a Deus agora. Pai Celeste, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor, ministrando a Tua palavra, lembrando-nos do quanto precisamos de nos separar deste mundo e nos aproximar de Ti, Pai. Porque esse é ser santo, ser santo em toda a vossa maneira de viver. Daí que possamos guardar no coração, porque fomos gerados de novo, agora pela Tua palavra, Pai, que nos santifica, que nos mostra, como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Agora, Pai, nós queremos te apresentar os nossos assistentes à distância, abençoa eles, seus lares, pastor Reinaldo, Andressa, e todos os nomes que aqui foram falados, com Josemar, Pai Santo, ó Pai, Tu sabe desde que estivemos ali, como aquele moço precisa ser liberto dos vícios, Pai, e nós entregamos a Ana, o David, Pai, os filhos e toda aquela família nas Suas mãos, Pai, continua usando o Teu servo, a Tua serva, meu Pai, Cícero, também o Teu servo, Osias e também Elisir, e todos nós estamos empenhados, ó Pai, em fazer o Teu trabalho. Nós sabemos que nós pregamos, o Senhor convence e converte, transforma e liberta. E nós te pedimos, Pai, entra com providência nessas vidas e opera a libertação, Pai, a cura, e que eles possam se erguer na Tua presença. Também a Tua serva Ana Paula, seja a Tua serva nesse momento difícil que ela está enfrentando, Senhor, porque Tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Agora estas mãos erguidas aqui também te pedem e eu te peço, seja conosco, ajuda-nos a vencer os desafios do dia a dia, Pai, e estarmos na Tua presença. Ao encerrarmos esse trabalho, leva-nos em paz para os nossos lares, livra-nos de todo mal e perigo, e prepara-nos para no domingo, às 16 horas, estarmos aqui, te cultuando e te adorando, Pai. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Está encerrado em nome de Jesus. Davi desfilado, né?
Sim, senhor.